da glória. Fale mesmo. Ensina-nos, Senhor, a viver as tuas maravilhas, a ter a consciência, Senhor, da tua verdade, da tua palavra. Nos dê, Senhor, o conhecimento devido. Que nesse dia, Pai, os nossos corações possam se voltar à tua palavra. Senhor, eu aprendi algo, e aquilo que eu aprendi da parte do Senhor, ninguém pode tirar, Senhor. Eu quero te glorificar, te agradecer, o teu santo nome, porque mais um dia o Senhor nos permite ter fôlego de vida, e nos permite ouvir a tua palavra, e hoje tão especial para o ministério da Igreja Missionária Shalom, do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno se cumprindo, porque hoje vamos trazer à nossa memória a obra maravilhosa do Senhor, e participaremos do teu corpo e do teu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas tuas maravilhas, e que nesta manhã o teu nome seja glorificado e exaltado, para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua palavra fale mesmo, que o teu Espírito Santo nos console, nos oriente, para que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja glorificado e exaltado. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação, Com a criação eu canto, louvor, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. porque o Senhor era, é
e há de vir. Para sempre, eternamente. Ah, Senhor, não há nome maior que o do Senhor Jesus Cristo, nos céus, na terra, embaixo da terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua lhe confessará que o Senhor é o Salvador, o Messias, o Santo, digno de toda honra e toda glória. Amém! Glória a Deus! Bom dia para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bom dia para você que hoje está aqui na casa de oração, buscando a presença desse nosso Deus. Amém? Se assente em Cristo Jesus. Hoje um dia diferente, especial, porque não é que os outros cultos não sejam, é que hoje a gente traz à memória a obra maravilhosa, né? Sentamos em unidade à mesa. Olha que coisa interessante. Se não houver unidade, comunhão, não é ceia. Se torna uma religiosidade. Não participa do corpo e do sangue de Cristo. Se torna simplesmente dois objetos: o pão e o cálice do suco de uva. Só isso. Agora, quando a gente tem comunhão, unidade, quando nós reconhecemos e compreendemos a palavra do Senhor e vivemos ela, aí sim participamos do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E esses dias eu aprendi algo. Na verdade, eu creio que o Espírito Santo soprou no meu coração. E eu perguntei para uma pessoa, qual é o estado, ou o que acontece com a semente quando ela é lançada. E por que eu perguntei isso? Porque o próprio Jesus Cristo disse que o semeador saiu o quê? A semear. Ele mesmo trata a palavra do reino de Deus como uma semente. E eu perguntei para uma pessoa que tem a vida dele toda nessa área, na área de lavrar a terra. E aí ele disse para mim o seguinte, que a semente, quando é lançada no solo, é a primeira flor. Então o que a semente faz? Ela pega e suga ou absorve a umidade da terra. Tudo aquilo que faz parte, que é nutriente, que está na terra, a semente absorve. E por isso que ela, vamos dizer assim, abre, porque é a primeira flor, então a primeira folha, então ela abre, e aí saem os caules. E nisso foi muito claro no meu coração, o Senhor falando, assim é a minha palavra. Quando ela é lançada no teu coração, você tem que permitir ela absorver toda a estrutura sua. Mas toda. Para que ela possa germinar, crescer e frutificar na tua vida. Aí eu lembrei daquele versículo, que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que vai até a medula, faz separação de tudo e mostra o nosso estado. Quando eu tive essa compreensão, por causa daquilo que eu perguntei para esta pessoa, foi muito claro para mim que a palavra, na verdade, ela não consegue construir na nossa vida
o que é do reino de Deus porque nós não permitimos. É nós que abafamos ela. Porque toda palavra que está na Escritura Sagrada, se nós permitirmos ela entrar no nosso coração e absorver o que é necessário, ela frutificará. Então essa pessoa disse, olha, a semente é a primeira folha. Ela é lançada na terra e absorve toda a umidade da terra. E aí é quando ela abre e cresce. Sai o caule, a folha e cresce. E cresce. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Quando eu permito a semente da palavra de Deus, que hoje vai ser semeada no meu coração, absorver tudo que é necessário do meu coração, ela vai crescer. Pode ter certeza disso. Então, o problema não é a palavra, é o nosso coração. Esse é o nosso grande problema. O nosso coração é egoísta. Ele é sentimentalista. E ele é mentiroso. Porque a palavra diz que ele nos engana. Então, preste bastante atenção hoje nesta palavra. Você já ouviu ela. Mas é que está. Você permitiu ela fazer o que era necessário para a tua vida? O problema não está na palavra. O problema não está no mundo. Porque se nós formos parar para analisar, desde o tempo de Adão e Eva, ou desde a criação de todas as coisas, e quando houve a situação do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que acontece hoje já acontecia antes. Não há diferença. Antes tinha assassinato, hoje tem. Antes tinha prostituição, hoje tem. Antes existia lesbianismo, homossexualismo, hoje também. O mundo está aí. O mundo, a consciência do mundo, entenda algo, deixa eu falar algo muito sério para nós hoje. A consciência do mundo é ir sempre contra Deus. A consciência do mundo é ser inimigo de Deus, porque o mundo jaz aonde? No maligno. Quando o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso criou os céus e a terra, Ele criou e deu a quem? Ao ser humano. Então quem permitiu o inimigo dominar o mundo? O próprio ser humano. Como? Com seus pecados, com a ciência do bem e do mal, com a consciência do bem e do mal. Ou seja, ele se tornou autossuficiente, independente. E por isso que está caído. E por isso que o mundo está aí, sendo mundo. Quanto mais o mundo viver a sua estrutura, mais ele se distancia e odeia Deus. Jesus Cristo disse isso. Ele deixou isso muito claro. O mundo nos odeia, porque odeia o Pai, a Deus. Então, preste atenção. Mateus capítulo 20, versículo 17. Diz o seguinte: quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, chamou os 12 discípulos. Olha que coisa maravilhosa. À parte, e lhes disse: ouçam, estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será o quê? Entregue. Aos principais o quê? Dos sacerdotes. E aos mestres o quê? Da lei. Ele o condenarão o quê? A morte. E entregarão a quem? Aos gentios.
Aleluia. Entregarão a quem, igreja? Aos gentios. Ele será zombado, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia o quê? Ressuscitará. Vamos prestar um pouquinho atenção nesse versículo 17. Quando Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, ele deixou muito claro, ele pega os discípulos, traz à parte, e começa já a orientar os discípulos acerca daquilo que ia acontecer quando eles chegassem aonde? Em Jerusalém. É interessante que antes disso, ele conta a parábola daquele senhor, daquele homem, daquele proprietário, que saiu buscar empregados para fazer a colheita da plantação dele. Uns ele pegou bem cedo, outros um pouco mais tarde da manhã, outros depois do almoço, outros no meio da tarde, e outros ele pegou já no final. Só que com todos, ele declarou, ou seja, o valor. E o valor era o mesmo para todos. Então, quando ele veio para acertar o dia trabalhado daquelas pessoas, o que começaram lá no clarear do dia, reclamaram. Por que esse que chegou há poucas horas não trabalhou nem uma hora, ou seja, trabalhou uma hora aí, poucas horas, e agora está recebendo o mesmo tanto? Que eu que fiquei, que nós que ficamos, ou que eu que fiquei aqui, desde o clarear. E Jesus Cristo conta essa parábola dizendo que o dono daquela propriedade disse: não é meu, eu dou para quem eu quero. Aí ele diz: eu acertei quanto contigo? Tantos. Não estou te pagando? Sim. Então o que eu acertei contigo está acertado. E se eu quero dar a mesma quantia para aquele que chegou há poucas horas, ou a uma hora aqui, não é meu? Jesus Cristo diz assim ao reino dos céus: muitos são chamados, poucos escolhidos. Os últimos serão primeiro, os primeiros serão o quê? Últimos. Ou seja, nós estamos indo para uma vida eterna na presença dele. Ele nos libertou da morte eterna. E ainda queremos questionar qual é a posição, ou quais são os nossos direitos. Ou seja, Jesus Cristo nos tira da morte, e agora nós temos uma vida de questionamento com Ele. Essas pessoas que começaram a lida lá no clarear do dia, questionaram. Não aceitaram, mas Ele deu o que era devido. A todos que aceitam Cristo Jesus, é lhe dado o quê? A vida eterna. Ponto. O que precisa de mais o ser humano da vida eterna? O que é mais importante? O que é mais importante? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou juntar tesouros nos céus? Então Jesus Cristo, depois que termina essa parábola, ele deixa muito claro: olha, os chamados são os murmuradores. Os escolhidos são os que obedecem. Quem obedece serve. Quem murmura, questiona. Pode pegar
tempos da tua vida, quando você teve momentos da tua vida de murmuradores, quando nós pegamos alguns momentos da nossa vida e aquele momento da nossa vida foi de murmurar sempre, questionar sempre, nada aconteceu. Murmurávamos e não saímos do lugar. O escolhido obedece e por isso serve. E tudo que o Senhor Jesus Cristo concede na vida dele, amém. Tudo aquilo que, por causa da palavra, ele não pode executar, ele diz amém. Tudo aquilo que vem, e não importa qual seja o estado ou a situação da vida dele, da parte de Cristo Jesus, ele diz amém. Quando Jesus Cristo escolhe Paulo, quando Paulo é encontrado por Cristo Jesus, indo para Damasco, Jesus Cristo diz para Ananias, ele vai sofrer pelo meu nome. Era um perseguidor, agora será perseguido. E tudo que Jesus Cristo declarou para a vida de Paulo, ele disse amém. Porque Paulo era escolhido. O que é ser escolhido é obedecer e servir. Paulo não estava preocupado com a circunstância da vida diária dele. Paulo não estava preocupado com as condições que estavam sobre a vida dele. E quando ele se preocupou, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa justamente nessa sua fraqueza. Esquece esse espinho da sua carne e continue vivendo a minha obediência e me servindo. Assim é a vida de um cristão. Ele não questiona, ele não murmura. Ele obedece e serve. Porque ele é um escolhido. Então Jesus Cristo pega os seus discípulos e diz para eles, vai acontecer isso. Interessante que esse versículo 17 diz algo para mim e para você. Primeiro, ele seria perseguido pelos principais da sinagoga e os mestres da lei. Ele foi perseguido por aqueles que foram chamados, que só murmurava e questionava tudo. Ele foi perseguido por aqueles que todos os dias nas sinagogas, ou seja, na casa de oração, ensinava o povo que ele viria. Declarava a aliança de Deus para com o homem, o Messias, o Yeshua, o Salvador. Ele foi perseguido justamente por esses, que conheciam a Escritura Sagrada, que sabiam da promessa de Deus, e ensinava isso ao povo, às pessoas, mas eram simplesmente chamados. A palavra diz que por ódio entregaram Jesus à morte. A palavra diz porque eles declarar que era filho de Deus, entregaram Jesus à morte. Foi por perseguição, com medo do Império Romano vir e acabar com eles. Eles eram dominados pelo Império Romano. Olha aí que coisa. Até naquela época a política contaminava, né? O coração dos homens para abandonarem Deus. O problema não é a política, é o coração do homem. Porque eu não preciso viver na área política para abandonar a Deus. O meu coração pode abandonar a Deus na minha profissão circular diária da minha vida. Na minha profissão, da minha vida. Tem muitos profissionais em muitas áreas que estão longe de Deus e abandonaram Deus. Alguns, quando Deus abriu a porta,
se esqueceu dele. E hoje questiona Deus. Murmura contra Deus. Dizendo, olha, fulano ali, ciclano ali. Então, igreja, quem perseguiu Jesus Cristo foi aqueles que anunciavam dele. E o mais interessante é que Jesus Cristo disse que ele seria entregue aos gentios para serem mortos. Quem trouxe palavra de condenação para Cristo Jesus foram os seus. Mas quem os crucificou não pôde ser os seus. Quem o levou à cruz teve que ser o governo romano. Foi entregue o quê? Aos gentios. Foi entregue a um governante que não estava preocupado com o cristianismo, com o evangelho, com a palavra de Deus. Que coisa, né? Ou seja, Jesus Cristo fala antes de acontecer e tudo aconteceu. Ele disse que seria zombado. Ele disse que seria o quê? Açoitado. Ele disse que seria o quê? Crucificado. Mas ele também disse que ao terceiro dia o quê? Ressuscitaria. É por isso que participamos da ceia, para trazer à memória toda essa verdade de Cristo Jesus. Então, igreja, os seus perseguiram ele. Os gentios os crucificaram. Mas Deus lembrou. Deus nunca se esquece. E Deus fez ser confirmado a palavra revelada. Que ao terceiro dia, ele ressuscitaria. A palavra de Deus, ela sempre é confirmada. Se ela não tem efeito na nossa vida, é por causa do nosso coração, que não permite a palavra de Deus absorver todo o estado e estrutura do nosso coração e trazer a verdade dela para as nossas vidas. Se a palavra de Deus não está frutificando em nós, a culpa é o nosso coração. E aí, como ele mesmo disse em Mateus 20, versículo 17, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, depois de ter sido zombado, açoitado, perseguido. Ele foi caluniado por aqueles que profetizavam a respeito dele. Vocês já pararam para analisar isso? Ele foi caluniado por aqueles que falavam a respeito dele, ensinavam a respeito dele, profetizavam a respeito dele. Eles preferiram Cristo Jesus numa cruz. O problema não é ele na cruz, porque era confirmação da profecia. O problema foi o que foi feito antes. Ser zombado, caluniado, difamado. Sabe, quando eu olho para essa cena, eu lembro do mundo, porque as pessoas, aqueles que profetizavam e proferiam palavras, ou seja, da vinda de Cristo, do Salvador, preferiram um ladrão, preferiram alguém que tinha estrutura do mundo. E assim estão muitos que se dizem cristãos, ou que se dizem, ou que já entregaram, dizem ter entregue a vida para Cristo Jesus. Muitos estão assim, preferiram Barrabás, estão preferindo o costume do mundo, estão preferindo o alimento do mundo, que mata, rouba e destrói. A cruz aconteceria, porque era promessa. O cordeiro tinha que ser imolado. O cordeiro tinha que ser sacrificado. O problema é o que aconteceu até esse dia, de Cristo Jesus ser crucificado. Todos preferiram o mundo. Trocaram Jesus pelo mundo. Libertar alguém
que eles haviam colocado na prisão como assassino, como rebelde, como alguém que não era digno de viver em sociedade. Preferiram o mundo. Isentaram o culpado e acusaram o inocente. Eu vou tornar a repetir. A cruz aconteceria. Mas o problema não é o acontecimento da cruz. É o que eles fizeram para isso acontecer. O problema não é o mundo. É o que nós estamos fazendo para o mundo continuar se perdendo. Que coisa. Quando que vamos permitir a palavra ser entoada no nosso coração, absorver a estrutura do nosso coração? Se ela não absorve, ela não cresce. Se ela não absorve, ela não germina. Se ela não absorve, ela não dá o fruto necessário. Entenda algo. A palavra, ela entra no nosso coração como palavra. Mas ela cresce e frutifica com a vontade do reino de Deus. Entenda isso. Ela ressoa aqui no nosso ouvido e vai até o nosso coração como uma palavra. Mas se ela absorver todo o estado do nosso coração, ela constrói a estrutura do reino de Deus. Porque assim uma árvore, a semente é lançada, é uma simples semente. Mas quando tudo isso acontece, nasce o corpo exato, o corpo verdadeiro daquela árvore, através daquela semente. Já não é mais uma simples semente. Agora é a estrutura daquela árvore. Assim é a palavra. Quando ela é aceita em nosso coração e absorve a estrutura do nosso coração, ela traz a estrutura do reino de Deus. Então Jesus Cristo deixou isso muito claro. Vão me negar os meus. Eu vou ser entregue aos gentios. Serei crucificado. Antes vão zombar, maltratar, me ferir. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E aí, Marcos 16, versículo 12 diz o seguinte: depois, Jesus apareceu a dois homens. Perdão, começa no 9. Vamos lá para o 9. Era domingo de manhã, quando Jesus o quê? Ressuscitou. Oh, glória! Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Acabou. Ele havia falado em Mateus 20 que seria crucificado, mas ao terceiro dia o quê? Ressuscitaria. Aí Marcos 16 diz para mim e para você que era domingo. E bem de manhã, quando Jesus ressuscitou. E a primeira pessoa que o viu foi Maria o quê? Madalena. A mulher de quem ele havia o quê? Expulsado 7 demônios. Ela encontrou os discípulos lamentando e com os olhos cheios o quê? De lágrimas. Então ela disse que tinha visto quem? Jesus. E que ele estava o quê? Vivo. Porém eles não, que é a igreja? Acreditaram. Eles estavam com os olhos cheios de lágrimas e o quê? Lamentando. Volta lá no versículo 17. Volta lá no capítulo. Essa passagem aqui
essa fala aqui nos remete ao capítulo 20 que a gente acabou de mencionar, de Mateus. Estavam o quê? Murmurando. Estavam o quê? Questionando. Estavam o quê? Lamentando. A pessoa só lamenta quando quer? Questiona e murmura. Você entendeu? Ou não? Estavam com o coração só de pessoas que são só chamadas. Jesus Cristo não falou que ia ressuscitar? Jesus Cristo não falou que ia ser morto? E quando houve o acontecimento, o que eles fizeram? Foram se lamentar. Não tem um desenho que fica, ó céus, ó vida. Oh meu Deus, tudo é lamentação. Eles não tinham absorvido nada da verdade, da promessa, da palavra. Por isso que não tinham estrutura suficiente para suportar aquele dia na vida deles. Eles não tinham estrutura nenhuma para entender que a cruz era a vida eterna para eles. Que o mundo estava sendo destruído da vida deles. Não! Foram o quê? Lamentar. Aí quando chega alguém dizendo, eu vi Cristo. Mentira! Eles não acreditaram. Porque a semente não absorveu a estrutura do coração. E assim estão muitos. Não estão preparados. A palavra diz algo, eles não estão preparados para aquilo que a palavra está dizendo. Porque o coração não absorveu a palavra, a verdade. Ora, Jesus disse para eles, caminhando para Jerusalém, eu vou chegar lá, vai acontecer tantas coisas, e serei crucificado. Aconteceu, eles viram, porém, não creram. Porém, a palavra que Jesus Cristo havia dado para eles não tinha trazido, ou não construiu uma estrutura. Eram para eles estarem alegres, felizes. É igual muitas pessoas quando vêm para o reino, encontram Cristo Jesus, a vida delas ficam murchas, sem vida, só murmuram, só lamentam, só questionam, só vivem chorando. Meu Deus! É porque o coração não está estruturado. A palavra não conseguiu estruturar, por mais que Jesus Cristo fale, por mais que a Escritura Sagrada seja revelada, o coração está perdido. São os verdadeiros chamados e não escolhidos. Que coisa! Aí o versículo 12 diz o seguinte: depois Jesus apareceu a 2 homens que iam andando aonde? De Jerusalém para o campo. Porém eles a princípio não o reconheceram. Porque ele apareceu em uma forma que? Diferente. Quando finalmente eles perceberam quem ele era, voltaram correndo a Jerusalém para contar aos outros, mas também não acreditaram neles. Assim é o coração dos chamados. Eles não acreditam. O coração dos escolhidos é diferente. Eles obedecem e vivem. Por isso que muitos serão primeiro. Tem muitos que podem estar encontrando Jesus Cristo agora e vai ser primeiro. E vai ser primeiro. Por causa da estrutura da vida do coração. O coração absorve toda a palavra. Aí aquela folha da palavra cria vida. Olha que coisa. Até aqueles 2.
porque apareceu de uma forma diferente. Vem cá, eles estavam esperando quem? Então, se eles estavam esperando Jesus, quando Jesus Cristo apareceu, eles tinham que ter consciência que era Jesus. Eles não tinham que ter dúvida. Mas não. Os acontecimentos diários têm nos afastado de Deus. Os acontecimentos na vida diária têm nos distanciado de Cristo Jesus. Tem nos trazido iniquidade. Porque a falta de fé é iniquidade. O não crer é iniquidade. A gente tem olhado só para o contexto para chegar-se ao resultado. Quem disse que tudo que nós planejamos tem que dar certo? Ou é conforme aquilo que desejamos? A palavra final vem de Deus. Eu posso planejar, mas deixa Ele executar. Você pode planejar, mas deixa Deus executar. Deixa Ele mudar tudo que tem que ser mudado. Você pode fazer um esboço da tua vida futura. Isso não é pecado. Pecado é você não permitir Deus te orientar e te dar o resultado final. É você não permitir, através do Espírito Santo, Ele trazer as orientações devidas ou a direção exata. O maior erro é não permitir Deus conduzir, construir e executar os nossos planos. Sonhar não é pecado. O problema é não deixar Deus fazer parte desse sonho. Eles não conheceram Jesus. Oh, meu Deus. Estamos assim hoje. Estamos assim hoje. Jesus Cristo quer falar, ensinar, nos mostrar. E a gente está igual a eles. Não crendo. Olhamos para a palavra e não queremos entendê-la. Não queremos entendê-la. Porque ela é simples, ela é fácil e ela é objetiva. Entender a gente entende, nós que não queremos. Aí no 14, para nós orarmos, participarmos do corpo e do sangue glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é uma promessa dele, que um dia nós vamos participar na grande ceia com ele, quando ele voltar para buscar o teu povo. Os escolhidos, tá? Aqueles que aceitaram viver uma vida de escolhidos, que é obedecer e servir, obedecer e servir. Ainda mais tarde, Jesus apareceu aos 11, quando estavam comendo o quê? Juntos. Ele os censurou por causa da sua incredulidade. E a dureza o quê? De coração. Todo incrédulo tem um coração duro. Todo coração duro faz a pessoa ser incrédula. Porque não acreditaram naqueles que o haviam visto ressuscitado. Então lhes disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem as boas novas a todas as pessoas. A todas as pessoas. A todas as pessoas. Para de incredulidade. Para de dureza de coração. Não tem acontecido, não é culpa do Senhor. Não tem acontecido por causa do nosso coração. Se coloque sobre os vossos pés.
Você que está nos acompanhando e que está em comunhão com o ministério da Igreja Missionária do Evangelho Eterno Shalom. Prepare também para participar do corpo e do sangue de Cristo. Comunhão. Está em unidade no corpo. Como? Como aqui está escrito. No versículo 16. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Você já creu em Cristo Jesus e já desceu as águas? Por favor. E faz parte desta casa de oração, deste ministério. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Amém? Aí o Senhor disse no versículo 19, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda a parte pregando, e o Senhor estava com eles, e confirmava o que eles diziam, por meio dos milagres, que seguiam sua mensagem. Glória a Deus. Ou seja, o Evangelho de Marcos diz que eles se tornaram discípulos. Porque aceitaram a repreensão do Senhor. Amém? Para com história. Para com história. Comece a aceitar a palavra de Cristo. Comece a aceitar. E pare com história. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maranata. Maranata. Vamos abandonar a incredulidade. Vamos permitir a semente, que é a palavra, absorver a estrutura do nosso coração. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus como discípulos, como escolhidos. O Senhor não tem culpa, não. Somos nós. Não creram, mesmo Jesus falando. Não estamos crendo, mesmo a palavra já toda confirmada. Olha que coisa. A palavra já foi toda confirmada. Tudo que a gente está lendo, tudo que a gente tem da Escritura Sagrada já aconteceu, já está confirmada. Mesmo assim não cremos. Não cremos que pode existir, que exista milagre. Não cremos. E por isso que o mundo tem nos dominado. Aproveite esse momento agora, para que esta palavra que hoje foi ministrada às nossas vidas possa fazer em nós o que é devido, trazer às nossas vidas a devida estrutura do reino. Está na hora de vivermos o que já foi realizado. Tudo que foi falado hoje já aconteceu, é realidade, faz parte da nossa vida, é a verdade. Só está faltando uma coisa, um acontecimento que pode ter certeza que em breve acontecerá. Porque
Porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Em breve acontecerá. O Salvador voltará. O noivo voltará para buscar a sua noiva. O Messias voltará. E quando ele voltar, os escolhidos subirão a ele na nuvem de glória. Serão arrebatados até lá. E os que morreram nele, assim também acontecerão primeiro. Serão os primeiros a ver a glória do Senhor. O nome glorioso do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. O conhecerão face a face.